Em dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos, Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. E os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois quereis que vos faça? Responderam ao rei quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel. De seus filhos se nos deem 7 homens, pode enforquemos ao Senhor. Em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor, disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houver entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merab, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram num monte. Perante o Senhor caíram os 7 juntamente, foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Siã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, Zela, na sepultura de que seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra de novo. Fizeram os filisteus guerra contra Israel. Desceu Davi com seus homens e pelejaram contra os filisteus, ficando Davi muito fatigado. Esbibenob descendia do gigante, o peso do bronze de sua lança era de 300 ciclos, estava cingido de uma armadura nova. Este intentou matar a Davi, porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu, o feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás com nossa peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. Depois disto houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus. Então Sibekai, o Assatita, feriu a Seife, que era descendente do gigante. Houve ainda em Gobe outra peleja contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaré, Orejinho, o Belemita, feriu a Golias, o Geteu, cuja lança tinha haste como o eixo de tecelão. Houve ainda outra peleja, esta foi em Gait, onde estava um homem de grande estatura, que tinha em cada mão, em cada pé, 6 dedos, 24 ao todo. Também este descendia do gigante, quando ele injuriava Israel. Jonatas, filho de Simea, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram dos gigantes em Gait, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus homens.